fazem os ímpios tropeçar. Farei isso enquanto eu sei para o homem da face da terra, declara o Senhor. Parece que ele está bem bravo. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros, idólatras e sacerdotes. Aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, aqueles que se prostram jurando pelo nome do Senhor e também por Moloque. Essa época era a época do reinado de Josias. Adoravam o sol, adoravam lua, adoravam estrelas, adoravam animais, adoravam tudo, menos Deus. Tudo era Deus. O sol era Deus, a lua era Deus, as estrelas eram Deus, a vaca era Deus, as rãs eram Deus, os ratos eram Deus. Só o Criador dos céus e da terra que não era adorado. Deus está bem satisfeito com a nação. Essa é a nação que Josias está governando. Também Moloque. Quem era Moloque? Moloque era um deus instituído pelos homens, que ele aceitava sacrifícios de crianças. Quem quisesse adorar Moloque tinha que pegar uma criancinha e colocar lá diante de Moloque. Essa criancinha tinha que ser queimada viva. Um pai de Josias era adorador de Moloque. Diz a história, diz a palavra de Deus também. 6. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício e consagrou seus convidados. Irmãos, não dá para continuar, mas é para você entender um pouquinho de como era a situação do povo na época que Josias está reinando. Vamos lá para Jeremias. Jeremias também era profeta na época de Josias. Jeremias no capítulo 1, verso 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de filho de quem? Então Jeremias também era profeta do Senhor na mesma época do rei Josias. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 1º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, e aí Deus vai falar com Jeremias. Mas quando nós vamos analisar a história, Deus chama o seu povo de louco. Deus, através da boca de Sofonias e através da boca de Jeremias, diz assim: o meu povo ficou louco, porque adora tudo. Esqueceu já. Esqueceu as maravilhas que eu fiz lá no Egito, esqueceu tudo que eu fiz, esqueceu como eu cuidei deles, esqueci que eu fiz fazer chover maná do céu, esqueceu que eu abri caminho no meio do mar, esqueceu. Adora tudo, mas não adora Deus. Essa era a situação quando Josias estava governando. E a palavra do Senhor diz, quando a gente decorre na história de 2 Crônicas 34, que Josias acaba com toda essa parafernália. Josias acaba com tudo isso, ele destrói tudo isso. Olha só o que diz o verso 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Acera, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares de Balaim. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles, despedaçou, reduziu pó, poste de Acera, imagens esculpidas, e vamos dar para ler, é muita coisa, mas se você puder fazer um estudo minucioso do comportamento de Josias, ele acaba com a idolatria, ele acaba com a farra, ele acaba com aquela coisa errada, e ele promove o culto ao Senhor. Amém. Mas sabe o que eu fiquei mais assim, que me chamou muito a atenção? É porque a palavra de Deus não denota as lutas que ele enfrentou. Será que ninguém se opôs quando ele começou essa limpeza aqui? Porque, irmãos, a gente aqui, vamos dizer aqui do nosso contexto, vamos dizer aqui da nossa realidade, aqui a gente tentou mudar uma coisinha e outra, e já foi um forfé.
será que Josias enfrentou quando ele tentou colocar a casa em ordem? Deus está dizendo para você aqui nessa noite, às vezes a luta está difícil porque você está tentando colocar a casa em ordem. Não desista. Amém. Você quer colocar a casa em ordem? Continua. Deus vai dar vitória para você como Ele deu para Josias. Continua fazendo o que é certo. Continua não aceitando o que é errado. Não aceite o que é errado. Josias não aceitou. E olha que ele era novinho, hein? Ele não tinha cabelo branco ainda não. Mas Deus, Ele dá sabedoria para você fazer o que é certo. Deus, Ele te dá sabedoria para você escolher o certo. Agora depende de você, se você quer escolher o certo. Você quer escolher o que é certo? Você quer escolher viver a vontade de Deus? Ou você quer viver segundo o teu coração? Porque tem essa também, né? A palavra de Deus diz, essa palavra, que é lâmpada dos pés e luz para o caminho, essa palavra diz que o nosso coração, ele é perverso, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. E tem muita gente ainda que diz assim, ai, mas o meu coração me diz. O meu coração me diz que é para eu fazer isso. O meu coração está em paz. O teu coração é enganoso. A palavra de Deus está dizendo. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser feliz? Você quer ser próspero? Viva a palavra e não seja guiado pelo seu coração. Você vai sofrer. Tem uma mulher na Bíblia que estava muito ansiosa para ser mãe, muito ansiosa. Sara. E Deus já tinha prometido, você vai gerar, eu vou te dar. Deus fez a promessa. O problema é que o coração dela não aguentou esperar a promessa. E tem muita gente aqui que não vive a promessa porque o teu coração te desvia dela. O teu coração te desvia da promessa. Como desviou de Sara? Deus já tinha falado, você vai gerar, você vai ser mãe, mas a ansiedade fala mais alto e ela diz, marido, deita com a serva, porque o que Deus falou está demorando demais e eu não estou dando conta de esperar. Deita com ela, ela engravida, eu pego o filho porque ela é escrava. Deu certo? Era a vontade de Deus? Deus deixou, Deus permitiu, mas disse que era a vontade de Deus. Mas é porque o nosso coração não deixa a gente esperar. O nosso coração não nos permite ter a humildade para ser orientado e aconselhado. A palavra do Senhor diz que Josias fez uma limpeza geral. A Bíblia não diz que ele sofreu, mas eu imagino, pelo que eu tenho experimentado na minha vida, que não deve ter sido nada fácil. Porque você há de convir comigo de tudo que nós vivemos aqui mesmo, no nosso contexto. Verso 8. No 18º ano do seu reinado. Então vamos lá. Josias começou a reinar com 8. 18 anos depois, ele tem quantos anos? 26. Hã? 26. Ele começa a reinar com 8. Quando 18 anos se passaram, ele tem 26? Ele tem 26 anos. Ele já havia purificado a terra e a casa. 26 anos. Não é velho, não. Novo ainda. Novo. Eu acho que hoje Deus quer falar muito forte com os jovens. Novo. 26 anos. Ele já tinha executado essa tarefa. Ele já tinha exterminado os postes ídolos. Ele já tinha acabado com a idolatria. Porque ele decidiu buscar a Deus. Ele decidiu, com 16 anos de idade, dobrar o joelho e buscar a Deus. E obedecer a palavra de Deus. E obedecer e dar ouvido e ter humildade para escutar quem Deus tinha colocado no caminho dele. Você pode ver que é só prosperidade, é só bem-aventurança.
ele já tinha purificado a terra e a casa. Enviou a Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem